O Exterminador do Futuro é uma franquia fascinante, não apenas por ser uma das mais interessantes explorações da relação da sociedade com a automação e os medos da violência urbana, mas também por ser uma das mais memoráveis histórias de terror e ação da ficção científica. Então, por que nenhuma das sequências deu certo? Por aqui já exploramos que o Exterminador do Futuro deve sempre ser mais do que sobre máquinas, e por isso os dois primeiros são tão únicos. O problema das sequências é, de forma bruta e simples, falta de criatividade. Exterminador do Futuro 3 apenas adiou o dia do julgamento para continuar a mesma história do segundo. Destino Sombrio prometeu algo completamente novo para depois só repetir a história do 1 e do 2, mas em vez de uma mãe protegendo um filho, é uma filha protegendo a mãe. E Gênesis literalmente volta no tempo para reviver o primeiro filme e depois fazer um soft remake do segundo. Mas tem um que parece que vem ganhando cada vez mais fãs. Aos poucos começa a crescer a opinião de que uma das sequências se sobressai. Uma que merecia um destino muito melhor do que o que ela recebeu, que morreu prematuramente. O Exterminador do Futuro: A Salvação é a única sequência que tentou fazer algo realmente diferente, mas acabou sendo um fracasso tão grande que faliu a sua produtora. Boas-vindos ao Central Pandora, eu sou o Matheus, e hoje vamos dar uma volta no passado para ver o que a Salvação fez corretamente, mas por que, no fim das contas, ele ainda não conseguiu salvar a si mesmo. Depois do mega sucesso de Exterminador do Futuro 2, qualquer um estaria amedrontado de fazer uma sequência, principalmente porque o fim não deixa abertura para uma. Mas o terceiro filme não só tinha essa barreira gigantesca para o superar, como também foi bem abaixo do que poderia ter sido. Apostando na comédia e no tom mais infantil que o segundo trouxe, podemos dizer que ele... Talk to the hand. Perdeu a mão. Mas apesar de trazer o pior John Connor da franquia, a Rebelião das Máquinas nos deu um final surpreendentemente incrível. Final que deixou um gancho para o que todo fã queria ver desde o começo da década de 90, a Guerra do Futuro. Foram mais de 5 anos para que o quarto título chegasse ao mundo, dessa vez com MCG na direção, que tinha impressionado muitos com o seu As Panteras, mas também tinha decepcionado muito mais com As Panteras Detonando. Além disso, o tão criticado Nick Stahl do terceiro foi trocado por Christian Bale, no mesmo período em que o seu Batman tinha impactado toda a cultura pop, e ele é o segundo melhor John Connor dos filmes, atrás apenas de Michael Edwards. Tudo parecia estar alinhado para uma boa aventura da Guerra do Futuro, ou pelo menos uma que daria lucro, apesar de não termos Cameron na produção. Mas como sabemos, pelo menos na bilheteria, tudo deu errado. Mas antes de explorarmos o porquê, primeiro precisamos entender que a Salvação fez muita coisa certa, coisas que valem a pena serem exploradas, principalmente porque aqui gostamos muito de positividade. A grande vantagem de A Salvação é que ele realmente tenta fazer algo diferente, coisa que o seu antecessor e os seus sucessores falharam em fazer. Fugir das viagens no tempo para entregar uma trama de guerra é o que o Exterminador do Futuro precisava, e ainda precisa. Ele é tão diferente que ele literalmente muda sua dinâmica. Ao invés de um robô enviado para o passado para matar John Connor, temos um homem do passado que vai para o futuro para lutar junto da rebelião. É uma subversão sutil, mas muito interessante. Além disso, enquanto o segundo e terceiro filme apresentam ideias que avançam o que vimos no primeiro, com novos androides e novas máquinas, A Salvação pega uma das partes mais interessantes do terceiro e nos mostra as tentativas da Skynet de vencer a guerra, em especial com a evolução das suas máquinas, dos seus infiltradores e exterminadores, principalmente com os T-600, que ao mesmo tempo que são intimidadores, nos lembram porque os T-800 são tão memoráveis e aterrorizantes. Essa versão enferrujada e suja de óleo das máquinas da Skynet possui um grande charme, um visual longe do cromo do 1 e do 2, que mostram que enquanto os seres humanos caminhavam para o seu ponto mais baixo, a Skynet estava no caminho inverso, aprimorando seus Hunter-Killers. Existem alguns detalhes que podem passar despercebidos, mas mostram o quanto esse mundo é bem pensado, como alguns robôs que soltam fumaça, o que indica que eles ainda estavam usando motores a combustão. Pouca gente se lembra disso, mas Exterminador do Futuro: A Salvação é dieselpunk. Quase, mais ou menos. Enquanto Bale tem destaque como Connor, mesmo ainda atuando usando os resmungos do Batman, Anton Yelchin é a verdadeira estrela aqui. O seu Kyle Reese é perfeito, tão sutil e intenso, tão emocional e tão forte quanto o de Michael Biehn. Seria maravilhoso ver ele desenvolver o seu Reese com os outros filmes, e Yelchin era um ator incrível, que infelizmente faleceu cedo demais e de forma trágica. Vendo esse filme e a sua participação em Star Trek, é possível notar como ele vai fazer falta no cinema.
Quando falamos em Exterminador do Futuro, um dos pontos mais importantes é o Exterminador, o ciborgue principal. E nisso, a salvação também seguiu um caminho diferente dos outros, mas ainda assim similar. Desde o primeiro filme, a estrutura da franquia tende a ser sempre a mesma. O Schwarzenegger enfrentando robôs com cada vez mais acessórios. Uma clara tentativa de replicar o que funcionou no segundo. A salvação faz algo parecido com os dois primeiros, inicialmente colocando pessoas comuns contra uma máquina, e depois é revelado que uma das pessoas é um guardião aprimorado enfrentando um exterminador. Mas é aqui em A Salvação que temos, pela primeira vez, não um exterminador como antagonista, mas sim a Skynet como um exército. Não existe foco em um Hunter-Killer ou um infiltrador específico, mas o foco é na luta entre os vários personagens humanos contra diferentes tipos de máquinas. Temos uma história muito menos pessoal e mais ampla, que dá um ar muito maior para a Guerra do Futuro e para o desespero dos humanos, assim como para os planos da Skynet. E quando finalmente temos um exterminador como antagonista principal, temos a volta do T-800 em sua glória do primeiro filme. Se antes os T-600 nos lembravam como os infiltradores eram eficientes ao serem inferiores, a salvação não nos deixa na mão e nos mostra diretamente o poder de um T-800. E apesar do Arnoldão emborrachado em 3D, ainda é uma ótima aparição do androide. Felizmente, eles foram espertos em fazer ele perder o rosto logo no começo da luta. E sim, eu sei que é irritante o fato de que o T-800 poderia ter matado o John Connor mais cedo, em vez de ficar jogando ele de um lado para o outro. Mas isso é consistente com como o modelo 800 briga quando tá desarmado desde o primeiro filme. A culpa não é do filme, é da Skynet. E muita gente tira sarro do Arnold 3D, mas esse filme tem alguns efeitos práticos fantásticos, rivalizando seus antecessores. Foi o último trabalho da lenda Stan Winston, e ele está dando o seu melhor com alguns efeitos realmente incríveis. E outro aspecto muito importante é que ele é o único que lida com a guerra de forma direta. E surpreendentemente ele usa isso para falar sobre como conflitos afetam a humanidade, trazendo de volta temas que estavam no primeiro e no segundo. A ficção científica sempre representa o presente, e na primeira década dos anos 2000, o gênero foi muito impactado pelo 11 de setembro e pela Guerra do Iraque. Guerra dos Mundos, de Spielberg, é uma alusão direta aos atentados, e Exterminador do Futuro, A Salvação, é uma alusão direta à guerra subsequente. Não é à toa que o cenário desolado com os tons frios dos primeiros filmes foram substituídos por algo muito mais desértico, por cenários urbanos mais realistas, com armas e veículos contemporâneos que se tornaram comuns nesse conflito, que fazem parte da iconografia militar desse período. A Guerra do Futuro é um espelho de uma guerra que era o presente, e assim, ela tem algumas coisas para falar sobre o que a guerra faz com a humanidade. Os dois primeiros filmes são sobre como a desumanização é um risco, tanto a desumanização que causa criminosos, quanto a que faz autoridades se tornarem ameaças. O quarto filme fala sobre como a guerra tem a tendência de nos desumanizar e que apenas quem é capaz de se manter humano é que pode se tornar uma verdadeira salvação. O ciborgue principal é o total oposto do T-800. Em vez de uma máquina que foi modificada por fora para se passar por um humano, é um ser humano que foi modificado por dentro para ser controlado como uma máquina. Com o passar do filme, aprendemos que Marcus foi criado pela Skynet para ser um infiltrador perfeito, um série H, e que todo o plano dela era fazer ele atrair John Connor para uma armadilha. What else could you be, if not machine? A man. The human condition no longer applies to you. Mas quando a máquina tenta controlá-lo de vez, Marcus mostra que ele sempre esteve no controle. Não seria a guerra, não seria sua condenação como um criminoso, e muito menos uma máquina que diriam que ele não é mais humano. Na contramão, o alto comando da resistência mostra justamente o contrário, dispostos a sacrificar prisioneiros por vantagem estratégica. Skynet Central is filled with human prisoners. This is war, Connor. Leadership has its cost. You above all should know that. Agir com a frieza de cálculos militares, nada além de máquinas biológicas pensando igualzinho a Skynet pensa. O filme deixa isso até que bem mastigado, talvez mastigado demais para o público. Command wants us to fight like machines. They want us to make cold, calculated decisions. But we are not machines. And if we behave like them, then what is the point?
in winning. Eu acho interessante que ele carrega um tema que foi estabelecido no terceiro. Os dois primeiros têm uma forte crítica à busca por lucro corporativo, principalmente o 2, falando que o ímpeto de uma companhia por lucrar com suas criações sem nenhuma consideração é um risco. Apenas visar a possibilidade de vender muito um produto é o que cria aquilo que vai nos destruir. Em uma década onde o corporativismo agressivo dos anos 80 tinha perdido força e a guerra do Oriente Médio estava em alta, a rebelião das máquinas nos mostra que é o patriotismo, o ímpeto de proteger a amada nação a todo custo dos terríveis invasores, que é o que vai criar aquilo que vai nos destruir, criando a nossa própria antagonista invencível. Curiosamente, o mesmo tema central de A Bolha Assassina de 88. A salvação continua esse exato contexto, só que já no período de combate. Como podemos nos tornar as máquinas que querem nos destruir ao desumanizar e dessensibilizar nós mesmos. E honestamente, é um assunto bem mais profundo do que você pode esperar de um filme assim. E ele não é tão profundo quanto o 1 e o 2, e definitivamente mais direto e menos sutil do que deveria, mas ele ainda tinha alguma coisa a nos dizer, além de ser só uma história sobre máquinas e robôs assassinos. Mas ainda assim, ele foi um fracasso tão grande que faliu a sua própria produtora. Com tantos pontos positivos, por que isso aconteceu? Bom, o problema é que, apesar de vários elementos interessantes, eles não foram executados assim tão bem. A discussão sobre humanidade faz ele estar na mesma veia do 1 e do 2, mas com muito menos profundidade, sem nenhuma sutileza, com John Connor quase olhando para a câmera e explicando para o público que eles devem aprender. É uma forma de subestimar a nossa inteligência, é desacreditar na nossa capacidade de interpretar o subtexto. E é interessante refletir o presente na Guerra do Futuro, mas sem transformar essa guerra na mais desinteressante e visualmente entediante de toda a franquia. Quando pensamos na Guerra do Futuro, isso vem em mente. Não isso. As armas do presente, nenhum contraste de cor, a falta dos lasers. Salvação pega uma das mais interessantes obras visuais dos anos 80, uma das mais marcantes, e a transforma no tipo de campo de batalha realista que já vimos milhares de vezes e não tem mais nenhuma graça. Gênesis conseguiu fazer isso melhor. Não é à toa que a única parte que presta daquele filme é a sua Guerra do Futuro. Além disso, Marcus é a chave principal do filme, passamos a maior parte do tempo com ele. E Sam Worthington é um ator terrível. Pior do que ele, só Jai Courtney, como Kyle Reese na sequência. Felizmente, nós brasileiros saímos na vantagem, com a dublagem corrigindo muito da atuação. O filme também foi um fracasso de marketing. O trailer é terrível, entregando até mesmo a reviravolta mais importante do filme. Houve também a famosa briga de Christian Bale com o diretor de fotografia durante a produção, que acabou se tornando muito mais famosa do que o próprio marketing do filme. Isso ofuscou totalmente as tentativas de vender o projeto. Juntando isso à decepção que foi o terceiro, a salvação já estava em maus lençóis antes mesmo do seu lançamento. Outro problema é que, por ser uma trama de guerra, o roteiro tenta criar tensão envolvendo os planos da Resistência e da Skynet, quase como um thriller de espionagem, mas no fim acaba sendo mais confuso do que deveria, com tantas reviravoltas para gerar um interesse maior no terceiro ato. E ao mesmo tempo que ele cria situações complicadas demais, ele dá soluções muito simples. Eu entendo todo o simbolismo do final, mas é pedir um pouco demais para aceitar um transplante de coração feito no meio do nada, principalmente em um filme que desde o começo vem, estética e tematicamente, tentando apostar no realismo. É o simbolismo superando a praticidade do roteiro, justamente a praticidade que fez os dois primeiros funcionarem tão bem. Eu entendo que a ideia é que veríamos a Guerra do Futuro se tornando o que vimos nos primeiros filmes, que aquilo era apenas o começo e que aos poucos chegaríamos no futuro cromado de lasers. E nisso ele é uma prequel-sequel muito competente, mas só vale a pena fazer isso se a sua trilogia realmente for acontecer, porque senão você segura suas melhores ideias pensando nas sequências e acaba não entregando o que você poderia entregar com toda a sua capacidade. Por fim, na época ele já tinha uma sensação de ser incompleto. Hoje essa sensação é misturada com a tristeza, porque não recebemos uma sequência que com certeza tinha muito potencial. Aliás, eu não entendo porque todo Exterminador do Futuro tenta ser um novo começo de trilogia. Todos depois do 3 acabaram fazendo isso e é parte do motivo porque eles não deram certo.
Infelizmente, o fracasso de A Salvação acabou fazendo com que as produtoras ficassem com medo de tentar algo novo na franquia, e com isso ficamos apenas com a mesma história sendo reciclada. Por isso eu respeito o quarto filme acima dos outros, porque ele tentou algo novo, tentou avançar uma franquia que, ironicamente, parece presa no passado. Nenhum outro filme vai funcionar como os primeiros, a não ser que alguém consiga unir toda a profundidade temática com um visual que marcou uma década, e principalmente com a coragem de tentar algo novo. Quando um tem o visual, ele não tem novidade, ele não tem a profundidade. Quando um tem a novidade, ele não tem o visual. A Salvação poderia ser o começo de uma trilogia fantástica, mas que não deu certo. Tinha muita coisa contra o seu sucesso. Ver a Guerra do Futuro se desenvolvendo seria excelente, mas para isso precisaríamos primeiro de um começo muito mais forte, de uma visão muito melhor que a de MCG. Perdemos uma grande oportunidade. Como eu acho que deveria ser uma sequência de Exterminador do Futuro, não precisamos imaginar muito. Terminator Resistance, apesar de seus muitos defeitos, é exatamente o que uma sequência deveria ser. Ele é o verdadeiro Exterminador do Futuro 3. Eu ainda acho que tem formas de expandir a franquia. Eu mesmo tenho uma ideia que eu adoraria ver, explorando de novo um terror do Exterminador e a reconstrução da humanidade após a Guerra do Futuro. Mas isso é assunto para outra hora. Por enquanto, ficamos por aqui. Mas eu quero agradecer alguns dos nossos membros, como Rosana Barbosa, Joel Melo, Santiago Friedrich, Marcos Juliano e Nostromo. Alguns dos apoiadores que são fundamentais em manter o Central Pandora navegando pelos muitos universos da ficção científica. Muito obrigado. Eu te vejo no futuro, onde continuaremos por aqui explorando o entretenimento de todas as galáxias.